quando fala. Também o Espírito. É isso que nós devemos aprender a fazer dia a dia no trabalho. É trabalhar de uma forma integrada e, quiçá, integrada à família de Deus, que esse é o nosso objetivo, né? Sempre nosso propósito na vida é o fomento do empreendedorismo geotécnico cristão verdadeiro e produtivista para ter Cristo em nós. Então, essa integração é nós aqui com Cristo. Fala da parte do Pai e da parte do Filho. E tudo que o Espírito fala é também a palavra do Pai e do Filho. Assim como tudo que o Senhor Jesus falou era também a palavra do Pai e do Espírito Santo. Porque eles sempre atuam juntamente. Então temos que sermos cuidadosos e equilibrados para entender essas coisas. Agora, voltamos para os primeiros capítulos de Atos. E o que nós temos aqui é a promessa do Senhor da vinda do Espírito e que eles devem, os discípulos, os 12, mais aqueles outros irmãos que estavam junto com eles, 120 irmãos, junto com eles, aí esperando em Jerusalém, eles deviam esperar a promessa do Espírito. E então, nos dias de Pentecostes, a partir do capítulo 2, você vê que isso acontece. Então, quando chegou os dias de Pentecostes, capítulo 2, versículo 1, estavam todos reunidos no mesmo lugar, juntos, orando. É isso que estavam fazendo, orando. Isso é muito importante também para o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Eles estavam orando, não apenas conversando, discutindo, mas eles estavam focados e orando, esperando e pedindo pela vinda do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio. Capítulo 2, versículo 1. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, que soprava e encheu toda a casa onde estavam assentados. E veio aquele vento impetuoso. Você sabe que muitas das vezes na Escritura, o Espírito Santo está associado com a figura do vento. Tanto assim que a palavra Espírito, tanto no grego como no hebraico, a palavra Espírito é a mesma palavra que se usa para vento. Exatamente a mesma palavra. No grego é pneuma, ou pneuma, e em hebraico é ruach. Mas a mesma palavra se usa também para vento. Então, o espírito e o vento são palavras intercambiáveis na língua grega e na língua hebraica. Portanto, claramente o espírito está associado com o vento. Mas por quê? Porque o vento nos fala de energia, de poder, de movimento, de ação. E no Velho Testamento, desde o princípio, desde lá do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 em diante, você já vê o espírito associado com o vento. E o Espírito de Deus, ele se movimentava sobre a face das águas. Mas essa ideia aí era como uma pomba batendo as asas e produzindo um vento sobre as águas. Lembrar da nossa foto aí, à direita, ou de quem está vendo à esquerda, melhor, que é uma pombinha incandescente que representa o Espírito Santo. E dinamis, o significado é o poder do Espírito Santo. O Espírito estava sobre a criação de Deus, ainda sem forma, ainda vazia, para dar forma e encher a criação de Deus de vida, de as coisas que Deus criaria pela sua palavra. Então você vê sempre o Espírito junto com a palavra de Deus. Você não pode separar a palavra de Deus do Espírito de Deus, nem pode separar o Espírito de Deus da palavra de Deus. Eles sempre estão agindo juntos na Escritura. É pelo poder do Espírito que a palavra opera, cria, faz acontecer tudo o que a vontade de Deus determina fazer pela sua palavra. É o Espírito que, vamos dizer assim, energiza essa palavra para que ela faça. E então a criação de Deus é feita pela palavra e pelo Espírito de Deus. Portanto, E a palavra está sendo representada aqui na nossa tela pela Bíblia, que é um livro, um texto, mas que acaba se configurando a palavra viva quando, ao você ler com amor, o amor ágape, você vai ter revelações. E essas revelações representam o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo em você, dando a revelação
que não vem pelo cérebro, não vem pela inteligência, cultura, mas vem pelo Espírito Santo. O Espírito sempre está associado com o poder, a energia efetiva para criar, para fazer, para produzir a vontade de Deus no mundo. Mas isso não quer dizer que o Espírito é apenas um poder, uma energia. É muito mais do que isso. Ele é a expressão da Deus. onipotência divina em ação no mundo. Mas ele é Deus, atuando e agindo omnipotentemente no mundo. Mas a obra própria do Espírito é isso: trazer, realizar, concretizar na história da criação a vontade, os propósitos e as coisas que Deus deseja fazer. Portanto, ele é associado com o vento. Mas no Novo Testamento, essa associação é muito mais forte ainda. No Velho Testamento. No Novo Testamento, o Senhor mesmo associou o Espírito Santo com o vento. Você lembra? João capítulo 3. João capítulo 3, quando o Senhor falou do novo nascimento. Quando aquele fariseu, Nicodemos, veio falar com Jesus, veio ter com Jesus, falando e perguntando e dizendo, na verdade, dizendo que eles o reconheciam como um mestre vindo de Deus. E isso era importante para aquele fariseu, porque os fariseus eram eram os intérpretes autorizados, legais da lei. Era a missão deles reconhecer ou não reconhecer os verdadeiros mestres e servos de Deus. Portanto, eles viram como oficialmente falando: oh, nós reconhecemos que você é o mestre de Deus. Lembra disso? Mas o Senhor diz: eu não estou interessado nesse tipo de reconhecimento. Se vocês não nascerem de novo, vocês não podem ver o reino de Deus. É impossível para vocês saber quem sou eu realmente, conhecer realmente quem sou eu, se vocês não nascerem de novo. Quer dizer, se não for por uma revelação vinda do céu, do alto, pelo Espírito de Deus, vocês nunca saberão quem sou eu. E nunca saberão também o que é o reino de Deus em mim. Vocês precisam nascer de novo. E nascer de novo, claramente, era uma questão que estava fora de toda possibilidade de compreensão de Nicodemos e as pessoas que estavam com ele. O que significa nascer de novo? Como poderia um homem, sendo velho, nascer de novo? O que você está falando, Jesus? Como nós podemos nascer de novo se eu sou velho? Será que posso entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não é isso um absurdo? O que você está falando? O que está dizendo Nicodemos? Isso que você fala é um absurdo. Mas interessante a resposta do Senhor. Você lembra da resposta do Senhor? És tu o mestre de Israel e não sabes estas coisas? O Senhor está dizendo para ele: você deveria saber, entender o que eu estou falando, porque você é um mestre de Israel. E se você conhecesse as escrituras do Velho Testamento como deve conhecê-las, então você saberia do que eu estou falando. Ou seja, o saber já era provocado pelo Espírito Santo. O vento sopra de onde ele quer e ouves o seu som. Mas tu não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Que palavras maravilhosas, irmãos. Isso significa, primeiramente, que você não tem controle sobre essas coisas. Isso foge do seu controle. Isso é o primeiro, Nicodemos. Você tem que entender que para entrar num relacionamento com o reino de Deus verdadeiramente, você tem que perder o controle de todas as coisas. Você sabe qual é o grande problema da natureza? Esse é o problema, né? Vamos ver o que ele vai falar, mas o homem, a mulher, perdeu o controle das coisas da vida natural. E é isso que Deus exige, né? Que não é você que tem controle, não é o eu, mas é Cristo em você, é o Espírito Santo que deve te levar. Vamos ver o que ele vai falar. Humana. Nós queremos ter controle de todas as coisas. O Senhor falou: não. Primeiramente, você deve entender isto. O Espírito é que tem o controle das coisas celestiais, das coisas do reino de Deus. Ele assopra de onde ele quer. Mas você ouve o seu som. Então ele compara o Espírito com o vento. Mas por que ele diz para Nicodemos que isso o Nicodemos deveria saber? Por que Nicodemos, que era um mestre de Israel, deveria saber essas coisas? Vamos lá no Velho Testamento.
capítulo Veja que ele não fala 37 o que ele de acha. Ezequiel. Ele fala o Livro que de está Ezequiel, escrito. capítulo 37.